Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Inicialmente, vamos ouvir a leitura dos 4 primeiros versículos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. A palavra de Deus ensina de uma maneira inquestionável a nossa união com Cristo ou a nossa identificação com Cristo. O que significa identificação com Cristo? Significa a nossa total união com Cristo desde o momento em que Ele foi levantado da terra, na cruz, e nos atraiu a si, até ao eterno assentar com Ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, verso 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só me resta crer na palavra de Deus e experimentar o que ela está dizendo, e crer com uma fé que Deus mesmo providencia pela palavra, mediante a graça. Deus tem um projeto grandioso, maravilhoso, eterno, perfeito e vitorioso para cada um de nós. Eis o projeto: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo em nosso interior. Projeto maravilhoso de Deus. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior. Deus nos crucificou com Cristo para nos levar a esta condição maravilhosa. Não mais eu, mas Cristo em mim. Esta é a vontade de Deus para cada cristão verdadeiro. Você já parou para pensar o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em você e tomando conta de tudo?
Há um ser no céu que se chama Deus Altíssimo e Ele quer viver em mim. Cristo dentro de mim, sendo meu tudo e fazendo tudo por mim. Ele é o meu tudo e faz tudo por mim. Nós precisamos somente crer na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo. Com esta experiência, você poderá confessar: Cristo vive em mim, Cristo está em mim, Cristo é a minha vida, Cristo é o meu viver, Cristo em cada um que crê a sua morte e ressurreição em Cristo. Este é o projeto de Deus, o projeto eterno. O projeto de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e grandioso projeto divino. Cristo em nós, Cristo em mim. Dizer que estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é uma figura de linguagem, não é uma maneira exagerada de se expressar, não é um exagero dizer Cristo vive em mim. Não, irmãos, é a realidade apresentada pela palavra de Deus. O cristão identificado com Cristo vive neste mundo crendo em algo básico: morri com Cristo e agora Ele vive em mim. Tudo na vida espiritual depende disso. A soma de tudo é Cristo em mim, Cristo vivendo em mim. Lamentavelmente, a maioria dos crentes pensam em Jesus como apenas o Salvador deles. Acontece que Jesus não é apenas Salvador, mas Ele é Salvador, Senhor e a vida de cada pessoa que crê a sua identificação com Ele. A nossa experiência de fé não é separada da pessoa de Jesus. Precisamos ter isto bem nítido diante de nós. A nossa experiência de fé não é separada de Jesus, da pessoa de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele, ou em união com Ele, ou juntamente com Ele. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem em Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem nada para nós, Ele não tem nada para ninguém. Tudo que Deus providenciou, Ele providenciou em Cristo. É uma coisa compartilhada numa interação perfeita. Nós em Cristo e Cristo em nós. A grande ênfase da fé cristã está baseada na nossa união com Cristo. Nós em Cristo, crucificados com Ele, e Ele em nós, pela nossa ressurreição juntamente com Ele.
Que Deus nos dê a graça para crermos a nossa união com Cristo. No texto que foi lido para nós, no início, o apóstolo Paulo expôs para a igreja dos Colossenses a nossa união com Cristo. Ele disse: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, porque morrestes com Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Sem dúvida nenhuma, Paulo estava mostrando a nossa união com Cristo como projeto de Deus para a nossa salvação. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e agora Cristo é a nossa vida, e Cristo, como nossa vida, se manifesta. A nossa vida é Cristo, e Cristo, nossa vida, se manifesta, se revela, se expressa em nós e através de nós. A vida que é Cristo, esta vida que está em mim, que é Ele mesmo em mim, a pessoa dele. Ele é a minha vida é Cristo, e Ele em mim se manifesta. Objetivamente falando, Deus já nos identificou com Cristo, tanto na sua morte como também na sua ressurreição. Mas experimentalmente é quando nós cremos na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição com Cristo. Não vamos confundir. Eu já sei, eu conheço a doutrina do novo nascimento, eu conheço a doutrina da nossa morte e ressurreição com Cristo, eu sei bem. Pois é, mas você já creu, porque nós só vamos experimentar a nossa união com Cristo quando nós cremos. E quando cremos, Cristo passa a ser em nós a nossa vida. Cristo passa a viver em nós. Colossenses capítulo 3, verso 5, porque agora nós vamos seguir o capítulo e vamos observar o resultado grandioso da nossa união com Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza é esta? Para mim, não pode ser outra natureza a não ser a natureza pecaminosa. Porque aí diz que esta natureza terrena se manifesta em pecado, prostituição, lascívia, desejo desordenado, cobiça. Se isso não for pecado, o que é pecado? Mas a natureza terrena não é a natureza pecaminosa? Pois então ela é pior do que a natureza pecaminosa.
O que nós estamos vendo aqui é uma natureza pecaminosa. É a velha natureza. O velho homem. O que ela produz aqui não deixa dúvida. Mas aí diz: fazei, pois, morrer. Mas eu não já morri com Cristo na cruz? Por que eu tenho que fazer morrer? O que significa fazer morrer a natureza terrena? Significa crer no que Deus já fez. Entendeu? Porque Deus já crucificou o pecador na cruz. Já crucificou a velha natureza, o velho homem. Mas se você não crer, você não experimenta. Significa crer no que Deus já fez. O que Deus já fez por nós? Ele já nos crucificou com Cristo. Ele já crucificou o velho homem com Cristo. Ele já crucificou a nossa velha natureza com Cristo na cruz. Deus já crucificou a nossa velha natureza com Cristo. Deus já fez morrer o velho homem na cruz, a velha natureza. E agora? Agora isso só se torna a minha experiência quando eu creio. Fazei, pois, morrer. Se você crer, você vai experimentar em você a morte da sua velha natureza. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Paulo está dizendo: você está morto com Cristo. Então creia sua morte com Ele, para ser liberto da sua velha natureza. Porque o versículo 3 diz: porque estáis mortos, morrestes. Então você já morreu. Então a palavra de Deus está afirmando que nós morremos com Cristo. Mas no versículo 5 Paulo diz: fazei, pois, morrer. Por quê? Porque eu preciso crer para experimentar aquilo que Deus fez por mim. A religião diz: faça e alcance. Não é assim a religião? Fazer primeiro, alcançar depois. Você faz para alcançar. Então a religião diz: faça e alcance. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho diz: Deus já fez. Creia e experimente. Deus já nos libertou na cruz. Agora Ele quer que você experimente pela fé o que Ele fez por você. A palavra de Deus afirma que você morreu. E você crê que esta palavra que afirma que você morreu é verdadeira? Então você experimenta. É assim que se nasce de novo. A palavra diz: morrestes. A fé responde: morri. A palavra diz: morrestes. A fé responde: morri. Responde a palavra de Deus. E a fé já está vindo da própria palavra de Deus. A palavra diz: ressuscitastes com Cristo. A fé responde:
ressuscitei com Cristo. A palavra diz: Cristo é a nossa vida. Então, a fé responde: Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. No momento em que você crer a sua morte e ressurreição com Cristo, a velha natureza desocupa o lugar, ela sai fora. Não se trata de uma libertação por prestações, porque tem muita gente que pensa assim, que nós estamos sendo libertos em um processo. O velho homem não está sendo eliminado até ser totalmente erradicado na volta de Cristo ou na morte física do cristão. O velho homem já foi crucificado com Cristo e destruído. A palavra de Deus é categórica ao afirmar: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Foi. Não está sendo. Foi. É um ato consumado. É um fato. Assim como a crucificação de Cristo aconteceu mesmo, é um fato. Fato é a minha crucificação com Ele, a morte do meu velho homem. Tem uma outra versão, a versão na linguagem de hoje, de Romanos 6,6, que diz assim: porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Alguma dúvida? Você acha que é uma figura de linguagem, que morreu, mas não morreu, que é uma maneira eufórica de dizer? Não, irmãos, é a nossa experiência mesmo. Você crê que foi ou que está sendo? Você foi crucificado ou está sendo? Aqui diz que foi. Alguém poderá protestar: eu creio, mas o meu velho homem está vivo em mim. Pois é, se ele está vivo, é porque não morreu. Se ele está vivo em você, é porque você não creu que ele foi crucificado com Cristo. Colossenses 3:7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Nas quais, nas mesmas coisas, andastes. Que coisas? As coisas do versículo 5. As coisas da velha natureza. Nas quais se referem às coisas produzidas pela velha natureza nos filhos da desobediência. A natureza pecaminosa não faz parte do presente contínuo daquele que creu sua morte com Cristo
e com Cristo também ressuscitou. Versículos 8 a 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Para mostrar o que aconteceu na cruz e na ressurreição, Paulo usa uma metáfora. Ele usa a metáfora de trocar roupa. Depois de um dia de trabalho suado, cansado, você chega em casa, tira a roupa suja do dia, toma um banho, coloca uma roupa limpa e fresquinha. Não é assim? Ou não é? Você chega em casa sujo, tira aquela roupa, despiu, tirou a roupa, tomou um banho e põe uma roupa limpa. Essa figura de despir do que é velho, sujo, usado e vestir uma roupa nova, limpa, está mostrando o que aconteceu na cruz, na ressurreição. O texto disse: despistes do velho, isto é, do velho homem, com os seus feitos. Não é só do velho homem, é dos seus feitos também, porque alguém pensa assim: não, eu estou livre do velho homem, mas ficou os feitos ainda. Não, não ficou feitos não. Aqui diz: despistes do velho homem com os seus feitos. Lá na cruz, Cristo despiu dessa natureza pecaminosa pela morte com Ele. Lá na cruz, Cristo nos despiu dessa velha natureza pela nossa morte juntamente com Ele. Despir significa sair de nós essa velha natureza, assim como tiramos a roupa suja. E vos revestistes do novo homem. Se você vestir uma roupa limpa em cima de uma roupa suja, você não está bem da cabeça. Não deve estar. Você está com a roupa suja. E você agora chega em casa e veste uma roupa limpa em cima da roupa suja. Você não está bem da cabeça. Alguma coisa errada está acontecendo com você. Mas é o que acontece com muita gente. Diz que recebeu a vida de Cristo, mas continuou com a vida velha. Ganhei a vida de Cristo, mas a minha vida velha está aqui. Você está entendendo? A vida de Cristo sendo colocada em cima da sua vida velha, suja. Que conversa é esta? Você não faz isto? Você não veste uma camisa limpa em cima de uma camisa suja? Agora você quer que Deus vista você com a vida santa e limpa de Cristo em cima da sua vida suja de pecado? Não, tem que tirar. Tem que tirar. O novo homem
e o velho homem não coexistem. Ou é um ou outro. Tem que remover o velho homem para introduzir o novo. Quem é o novo homem? O novo homem é Cristo. Cristo em mim. A minha identidade interior é Cristo. A minha vida é Cristo. O novo homem é Cristo. Cristo em mim. Esse revestir é por dentro. Revestir do novo homem é por dentro, irmãos. Deus nos revestiu de Cristo, da sua vida, por dentro. O que Cristo é em nós? Colossenses 3:11. Você agora vai ver o que Cristo é em nós. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Cristo é tudo. O que Cristo é em mim? Ele é tudo. Por isso que estamos satisfeitos nele. Cristo é tudo, irmãos. Versículo 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tudo isto, irmãos, é a vida de Cristo em nós. Porque você acabou de ouvir que Cristo é tudo. Então tudo isto é a manifestação da vida de Cristo em nós. Cristo em nós produzindo santidade, pureza, compaixão, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, tolerância, perdão, amor, paz. Isto tudo é a vida de Cristo operando em nós. Eu não tenho poder para criar paz. Eu não tenho poder para criar paz. O que eu era? Eu era pé de briga. Nojento pé de briga. Deus me salvou, me regenerou, mas mesmo assim eu não tenho condições de criar paz, coisa nenhuma, porque a paz é Cristo, é a paz de Deus, é Ele que produz a verdadeira paz no meu interior. A minha paz é Ele, já diz a palavra. A paz quem cria é Deus, a paz é Ele em nós. O que nos resta fazer? Nos resta fazer uma coisa só. Veja o versículo 15 novamente. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Só me resta ser agradecido, agradecer, gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele é em nós, pelo que Ele fez por nós na cruz, nos crucificando com Ele, nos libertando do pecado e da maldição, nos libertando do pecado e da maldição, e na ressurreição Ele é em nós. Ele é em nós. Cristo é em nós. O que Ele é? Tudo.
Agradecer a Deus. É o caráter de Deus que está em jogo, irmãos. Quem vai se expressar em nós é Deus. É Ele mesmo. Quem morreu com Cristo é também aquele em quem Cristo vive e se manifesta nele. A vida de Cristo se expressando em nós. Agora você vai acompanhar um verdadeiro milagre. Porque esta vida de Cristo em nós, Cristo em mim, vai se manifestar no nosso lar, vai se manifestar em casa, porque em casa é o lugar mais difícil de se viver a vida cristã verdadeira. Porque aqui todo mundo está educadinho, né? Bem educado. Mas em casa, então a vida de Cristo se estende, ela se manifesta no lar, porque o lar foi criado por Deus. Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, esposas, agora eu vou falar com vocês. Não é eu não. Agora é Deus falando com vocês. Esposas, vós, mulheres, estais sujeitas, submissas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Se você, esposa, não concordar com isso, chame o Senhor e fale com Ele, porque aqui diz como convém no Senhor. Se você acha que essa ideia de sujeição, de submissão, é uma coisa que não cabe mais no mundo moderno de hoje, então chame Deus e converse com Ele, porque Ele diz aqui, como convém no Senhor. Submeter, colocar-se sob o comando do marido, ceder, aceitar, responder, respeitar. Significa isso: submissão, sujeição, submeter, colocar-se sob o comando do marido, ceder, aceitar, respeitar. Tudo isso voluntariamente e dentro de uma relação de amor. Voluntariamente. Se o marido exige que a mulher faz isso e ela faz porque o marido está exigindo ou porque ela está com medo dele, então não está valendo nada, porque tem que ser voluntariamente dentro de uma relação de amor. Não querer ser controladora, controlar o marido. Agora aí está uma coisa que é preciso mesmo a crucificação com Cristo, como Paulo vem falando. Sem a morte da velha natureza não haverá nada disso. Da forma como a palavra de Deus está ensinando, não. O lar cristão só funciona de acordo com a vontade de Deus e se for regido pelo princípio: estou crucificado com Cristo
e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Duas velhas naturezas batendo de frente, sai faísca. Dois egos se resbalando, sai fogo. Você pode fazer inúmeros cursos para melhorar seu casamento, mas o que funciona mesmo é não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vivendo no casal. Eu acho que é suficiente, você não acha não? Cristo vivendo no casal? Cristo vive em mim, vive na minha mulher, vive no casal. Você não acha que é suficiente Cristo viver em você? Eu acho que só funciona assim, né? Cristo tem que ser o ponto de referência. É isso que quer dizer como convém no Senhor. Como convém no Senhor é do jeito que Deus quer. E Deus quer que eu creia a minha crucificação com Cristo, creia a minha ressurreição em Cristo e Ele vivendo em mim. Então Cristo vive em mim. O ponto de referência é Cristo. A mulher está buscando Cristo e o marido está buscando Cristo, então vão se unir cada vez mais. Eu estou indo para Cristo, você também, então nós estamos indo ao encontro. É uma submissão no Senhor, ou produzida pelo Senhor que vive na esposa. Entenderam, irmãs? É uma submissão produzida por Cristo que vive em você. Versículo 19 de Colossenses 3. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vós maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Não está dizendo que você vai irritar a mulher, mas está dizendo que você se irrita. É diferente. Contra elas. Amor aqui é ágape, é o amor verdadeiro, o amor de Deus, é o amor incondicional, é amar sem querer nada em troca. Viu, marido? É amar a sua esposa sem querer nada em troca. Fica fácil submeter assim, né? Se tiver uma condição só, não é amor. Viu? Se você tiver uma condição só para amar sua esposa, você não está amando coisa nenhuma. Agora eu pergunto para os irmãos: que competência eu tenho para amar incondicionalmente alguém? Eu quero confessar para os irmãos, eu não tenho essa competência de amar incondicionalmente. Não tenho competência nenhuma. Mas Cristo tem, e Ele vive em mim. Ele manifesta este amor através de mim. Cristo é a minha vida. Cristo em mim me põe cheio do seu amor, para que eu possa amar com o amor dele em mim. Só Cristo pode produzir o verdadeiro amor. Você entendeu?
Ou não entendeu ainda? Você viu que a coisa toda gira em torno deste princípio maravilhoso. Não mais eu, mas Cristo em mim. Mas a palavra tem mais para nos dizer, no caso dos homens. E não vos irriteis contra elas. Irmãos, a mulher tem uma capacidade de visão muito maior do que o homem. Não adianta discutir. A capacidade de visão da mulher é maior do que a do homem. Talvez, por causa do seu instinto maternal, ela está sempre ligada em tudo. Isso torna o seu psiquismo muito focado, né? Algumas mulheres são consideradas como goteiras pela palavra de Deus. Vocês já leram, irmãs? Depois vocês vão no livro de Provérbios, vocês vão encontrar lá que algumas mulheres são consideradas goteiras pela palavra de Deus. Você sabe o que é uma goteira? Sabe ou não? A goteira fica assim lá, ó. Aí quem aguenta? Então, normalmente, algumas mulheres, não vou dizer todas, pegam algumas coisas e ficam repetindo o tempo todo. E isso tende a irritar ou aborrecer o homem, naturalmente. A mulher fica falando uma coisa e fica falando, e o homem fala, mas não, tem que falar. Você é muito desligado e você não entendeu ainda e tem que falar. E fica falando como goteira. Aí nessa hora, dou graças a Deus por estar crucificado com Cristo, porque se você não está crucificado com Cristo, aí você vai chutar o balde mesmo, né? Você perde a paciência. Mas Cristo é minha vida. Entendeu, irmãos? Então é isso que Paulo quis dizer, para não se irritar. Não fique irritado. Não fique irritado com elas. Se elas estão repetindo uma coisa ou fazendo uma outra coisa que você não está gostando, não fique irritado. É só Cristo mesmo, irmãos. Por isso que a minha mensagem é em cima deste ponto. Estou crucificado com Cristo. Cristo é minha vida. Aí eu não vou me irritar com ela e nem agoniá-la com as minhas palavras grosseiras, ríspidas, e nem tratá-la indiferentemente, ironicamente ou friamente, porque essa é a tendência. O homem se irrita, já joga um monte de coisas, já fica grosso e fala com rispidez, ou então ironia, fica frio. Então, irmãos, Deus diz aos homens salvos. Se você não é salvo, não quiser ouvir, tampa o ouvido aí, põe alguma coisa no ouvido aí. Agora Deus diz para os homens salvos: ame vossa mulher. E se Deus diz, é porque nós podemos, e só podemos por causa dele que vive em nós, nos colocando cheio do amor dele para podermos amar. Amar é coisa boa e faz muito bem.
O amor torna leve e prazeroso tudo que ele toca. E é para amar como Jesus amou a igreja. Como que Jesus amou a igreja? Deus deu a vida por ela. Jamais desistiu dela. E jamais desistirá. Ele cuida dela e protege com amor. É assim que temos que amar nossas esposas, conforme a palavra de Deus nos ensina. Isso aqui não é curso, não. Eu não tenho nem capacidade para dar curso, palestra. Eu não sei nada. Eu só sei o que a palavra do Senhor está dizendo e eu só estou repassando o que a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus disse. Mas alguém poderá dizer, não tem jeito. Tem jeito sim. Primeiro porque foi Deus que ordenou: marido, amai vossas mulheres. Segundo, porque Cristo vive em nós, nos dando a condição. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo, porque é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo significa obediência total. Viu, filhos? Obediência total significa que você tem que obedecer em tudo. O que você gostou e o que você não gostou também. Talvez obedecer em tudo não seja uma coisa agradável aos olhos dos filhos, mas é agradável aos olhos do Senhor. Às vezes os filhos não estão gostando, mas o Senhor está. Se obedecer em tudo é agradável ao Senhor, então desobedecer é desagradável ao Senhor. Então, a coisa mais profunda que envolve a nossa relação com a palavra é a vontade do Senhor. A desobediência não é apenas aos pais, mas também ao Senhor. Mas nascemos filhos desobedientes desde o ventre. Sabe que tem uma fase difícil dos filhos, né? Mas eu vou dizer para vocês que existe uma fase ainda pior. Sabe qual é? É aquela fase que começa no ventre, quando vocês foram gerados com natureza pecaminosa. Mas essa fase acabou na cruz, porque Cristo crucificou também a natureza dos filhos na cruz. E para você obedecer em tudo, você também precisa crer sua crucificação com Cristo, para Cristo viver em você também. Então, irmãos, a coisa toda resume mesmo estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E depois ainda diz assim, vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, precisamos amar também nossos filhos e não irritá-los. Deus não nos deu o direito de abusar de nossos filhos, mas de cuidar deles e ensiná-los de acordo com a doutrina do Senhor. Daí o mandamento aos pais: não irriteis a vossos filhos. Não fazer algo que provoque os filhos. Tratar os filhos de maneira respeitosa também, com seriedade, mas é preciso respeitá-los também. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui bem séria, já estou terminando. Muitos lares projetam os filhos para as drogas, para a violência, para os vícios, para a pornografia e para a anarquia.
E realmente a coisa está ficando uma anarquia, porque eles não respeitam ninguém mais não. Isso está vindo de dentro de casa. Está faltando o que lá dentro? Está faltando Cristo. Está faltando o Evangelho. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em gentileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Viu, irmãos? Empregados tem que fazer a coisa certa, porque se você é um empregado nascido de novo, Cristo vive em você, você vai fazer a coisa certa. O patrão nascido de novo também tem que tratar os empregados com respeito, tem que pagar o salário justo para eles. Veja que a palavra de Deus apresentou aí um quadro geral das coisas, e tudo isso depende do que, irmãos? Da nossa união com Cristo. Estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, Cristo vai ser tudo em mim, né? Cristo vivendo agora no marido, Cristo vivendo na esposa, Cristo vivendo nos filhos o mais cedo possível, Cristo vivendo nos empregados, Cristo vivendo nos patrões. Aí sim, aí a coisa funciona como Deus quer. Amém?